Seja bem-vindo a mais um episódio do Profissional Cast, um podcast dedicado a falar sobre carreira, liderança e ambiente corporativo, onde eu trago especialistas e profissionais de extremo sucesso no mundo corporativo para que juntos, através de uma conversa extremamente rica, a gente possa compartilhar estratégias, direcionamentos e insights para você pegar e aplicar para a tua carreira e você poder acelerar. Se você ainda não me conhece, eu sou Rodrigo Barbosa e eu falo que você pode fazer a gestão da tua carreira como negócio de sucesso. Se transformar num profissional SA para conseguir crescer e se destacar. No episódio de hoje eu trouxe uma especialista em RH, carreira, processo seletivo e ela vai compartilhar muitos aprendizados que ela já tem impactado milhares e milhares de pessoas nos últimos anos. Então, Carol Fabreto, seja muito bem-vinda ao Profissional Cast. Olá, eu que agradeço, Rodrigo, o convite. É sempre bom a gente ter a oportunidade de levar nossa mensagem, de impactar mais pessoas. Então, estou muito feliz de estar aqui. Como eu estava falando no off, eu já te acompanho há algum tempo nas redes sociais, admiro muito o teu trabalho e principalmente quando eu estava vendo o teu currículo. Recrutadora voluntária nos Jogos do Rio 2016, experiência na Latam. Latam é companhia aérea. Isso. Exatamente. Bung, 99 Hunters, colunista do RH Portal e hoje atuando como especialista de RH, de carreira e de recrutamento. Isso. Mais de 10 anos fazendo isso. Exatamente. Passou assim, né? Rápido. A gente fala 10 anos, antes eu falava, nossa, um profissional com 10 anos de experiência e passou assim, né? E já são 10 anos já trabalhando com pessoas. Então, o tema de hoje se conecta muito com essa tua bagagem, que é como conquistar as melhores vagas do mercado corporativo. Exato. E aí já responde, já vai direto no ponto. Isso aí. Na verdade, o que acontece foi algo que eu passei, né? Sempre eu estava nas melhores vagas, meu marido nas melhores vagas. Então, foi algo que eu trago hoje pra minha comunidade, né? Eu falo bastante, tô em todas as redes sociais, né? A gente acabou de falar de produção de conteúdo. Hoje eu sou em todas as redes e eu sempre levo essa mensagem. Eu acredito muito que se é pra gente vender a nossa hora, que seja por um valor que vale a pena, né? Não é só sobre dinheiro, a gente sabe disso, mas você já vai bater ponto, você já vai estar ali numa empresa, dedicando o seu tempo, horas da sua vida, algo que com certeza no final da sua vida você vai querer ter todo esse tempo de volta e não vai poder. Então, algo tão valioso que é o seu tempo, que seja por um valor que vale a pena, que seja por uma hora que vale a pena. Trabalho ali. Exatamente, né? Que você consiga aí tirar o melhor, né? Ter os melhores benefícios. Então, é isso que eu prego, né? Vamos trabalhar sim, mas nós temos que ser valorizados. Então, eu falo bastante disso nas redes. Bacana. E aí, a primeira pergunta que vem na minha cabeça é: quais são as melhores vagas do mercado hoje? Uhum. Isso também é relativo de acordo com o profissional, né, Rodrigo? Por quê? Pode ser, eu conheço pessoas que pra ela, mais do que o salário, ela valoriza trabalhar de casa, no home office. Ou valoriza algum benefício específico, né? Mas, de forma geral, pra mim, a vaga que eu acho que vale a pena é bons benefícios. Eu prego muito também o profissional ele ter dignidade, digamos assim, né? De poder comprar o que ele quiser, de poder viver a vida que ele quiser ter. E qual é o emprego que vai propiciar isso? Um emprego que tenha benefícios, um bom convênio, bons benefícios paralelos. Hoje os profissionais estão muito optando por bem-estar. Então, benefícios que preguem bem-estar, academia, viagens e um salário, né, acima da média. Né, que vai estar onde hoje, esses salários acima da média? Empresas que valorizam, entendem que para elas trazerem os melhores profissionais, elas têm que subir um pouco mais, né? Normalmente, multinacionais, as grandes empresas. Empresas menores, a não ser que seja uma startup super em crescimento, assim, super em ascensão, ela vai tender a não poder dar. Não é porque ela não valoriza o profissional, né, exatamente, mas porque ela ainda não pode pagar o salário que uma multinacional está pagando, que uma grande empresa está pagando. Então, normalmente, setores de tecnologia, multinacionais, empresas de fora, empresas já grandes e bem consolidadas são as que pagam mais hoje no mercado. São as que vão ter as vagas que eu chamo de vagas premium, né? E que eu ensino aí o pessoal a chegar nessas posições. É interessante isso que você falou, porque eu li um livro recentemente que é o livro As 5 Linguagens do Amor. Não sei se você conhece esse livro. Sim, conheço. E conversando com a minha esposa, Alessandra, ela falou: amor, você tem que desenvolver as linguagens da carreira, já que você fala sobre isso.
Muito legal. Eu falei, legal esse ponto. E eu comecei a refletir, porque antes eu falava, todo profissional quer crescimento, reconhecimento e remuneração. 3 pilares básicos. Mas eu falei, eu posso ir um pouco mais profundo, porque eu observo que os profissionais estão querendo mais do que isso. Né? O nível de consciência dos profissionais sobre um equilíbrio mais 360, não só aquele workaholic, enfim. Tem tido uma balança mais equilibrada. E eu entendi que são 5. Valida comigo para ver se você acredita que faz sentido. Não nessa ordem, porque cada profissional tem a sua própria ordem. Certo. Mas eu vou colocar 5 pontos. Possibilidade de crescimento. Sim. Tem profissionais que são motivados eu quero ir trabalhar ali, que ali eu consigo crescer. Beleza. Desenvolvimento, eu quero aquela vaga naquela empresa porque eu preciso me desenvolver. E ali vai ser um ambiente para isso. 3, remuneração. Que às vezes para algum profissional isso é... Claro. Isso aqui é o ponto-chave. 4, reconhecimento. Sim. Que esse é como se fosse o tanque de combustível. Para o profissional andar, ele precisa se sentir reconhecido. E 5º é o ambiente. Que é esse ambiente 360, com saúde, com equilíbrio. Perfeito. Enfim, faz sentido isso? Faz muito sentido. Porque é legal a gente fazer os profissionais avaliarem todos esses aspectos, até para entender, porque poucos profissionais enxergam que um processo seletivo ele é bilateral. A maioria acredita que é só unilateral, ou seja, eu preciso ser aprovado naquela empresa. Sim. Traz tua visão sobre isso. Eu acho que faz todo sentido. E eu tô na linha de frente com os profissionais. Então, eu tenho todo dia essa visão. E eu levo para as empresas também, porque eu também atendo empresas, né? E eu levo para elas isso. O que a galera tá buscando hoje é um ambiente saudável. Tem que treinar os líderes, os líderes, eles estão ali do lado dos profissionais. Quantas pessoas já não chegaram pra mim e falaram, Carol, eu pedi demissão por causa do líder, ou eu saí por causa da minha liderança, eu era uma ótima profissional, eu tava na empresa há anos, mas não tava dando mais. Então, ambiente, sim, com certeza. Um ambiente saudável, com pessoas, né, que promovem também a saúde mental, sem liderança tóxica, sem um ambiente tóxico, porque a gente sabe que existe muito ainda, infelizmente. A gente tá em Setembro Amarelo, não tem como a gente não falar sobre isso. A quantidade de pessoas que tem burnout, depressão, etc., por conta do mundo corporativo, também chega todo dia. Carol, eu saí porque eu tive uma estafa. Carol, eu saí porque eu tava em depressão profunda. Carol, eu tava sofrendo assédio. Então, assim, ambiente saudável é um ponto. As pessoas estão escolhendo, elas estão saindo de lugares e de empresas até, de repente, com bom salário, tá? Mas porque esse pilar tava saindo caro. E eu falo, se custa a sua saúde mental, custa caro demais, né? Um outro ponto também é qualidade de vida. Depois da pandemia, não tem como a gente não falar que os profissionais, eles, principalmente os que se colocam nessa posição que eu falo, né, de ter um posicionamento premium, profissionais que estão buscando as melhores vagas, eles estão na condição de escolher. E olha, eu posso assim, eu não fiz uma pesquisa aberta com a galera, mas 80%, 90%, principalmente aqui em São Paulo, vai preferir trabalhar em um formato home office, né, remoto. Então, assim, as empresas que hoje ainda insistem em ter um formato 100% presencial vão perder talentos, vão perder pessoas, porque hoje as pessoas entendem. Por exemplo, a sua esposa até perguntou, como é que foi chegar até aqui? Eu demorei 1 hora no trânsito, tá? Eu moro em São Paulo também, só que do outro lado da cidade, né? 1 hora do meu tempo. E aí, pra voltar aqui, pra voltar pra casa, mais 1 hora. Ok, hoje, tranquilo, né? Um dia aqui, o networking presencial, ele é super importante. Tem que ter momentos. Inclusive, eu gosto muito do modelo híbrido. É um modelo que funciona pra muita gente. Mas imagina um profissional todos os dias. Isso aqui porque eu ainda vim de carro. Imagina se eu tivesse vindo de condução. Seria 1h30, 2 horas, talvez? Eu já demorei 2 horas pra chegar. Eu demorava 2 horas pra chegar. Teve uma época da minha vida que eu morava em Mauá, no ABC. Trabalhava em Congonhas e estudava na Moca. Então, só de condução no dia, eu gastava, sem brincadeira, 4, 5 horas, entendeu? Agora, você imagina, lembra, eu falei quanto que o tempo é sagrado. Esse profissional que pode ir para uma outra empresa, às vezes ele vai ganhar menos, mas ele vai ganhar 2 horas a mais com a família, para estudar alguma coisa, para fazer uma academia, para se cuidar. Então, os profissionais hoje, eles estão optando, principalmente a nova geração, por qualidade de vida. E aí, eu não tô falando de nada que vai ter muito custo para a empresa. Eu tô falando de trabalho remoto, que às vezes traz até ganhos, até economia para a empresa. Eu tô falando de flexibilidade de horário. Aqui em São Paulo, até uma amiga falou esses dias, Carol, se eu saio 5 minutos depois, eu já pego mais meia hora de trânsito. Então, você poder ter a flexibilidade, eu vou chegar um pouco mais tarde, eu vou sair um pouco mais
mais cedo. Isso já ganha o profissional, já o que eles estão valorizando. Então, quando eu falo de um emprego premium, vai depender da pessoa, né? Tem pessoas que gostam de estar lá todo dia, do presencial e etc. Mas hoje, os profissionais, sem sombra de dúvida, estão colocando tudo na balança, né? Qualidade de vida, benefícios, salário, tudo pesa, né? Eu acho que tudo esse conjunto pesa. Não é mais igual antigamente, que era só praticamente o salário. O profissional, às vezes, nem crescimento ele buscava muito. Ele ficava ali anos e anos na mesma posição, na mesma cadeira. Então, o mercado mudou muito nesse sentido. Então, quando eu falo em vagas premium, é o profissional estar na situação de poder escolher onde trabalhar. Eu já estive nessa situação. Então, é muito mais tranquilo, porque você não tá nessa situação de, meu Deus, pelo amor de Deus, a empresa precisa... Qualquer empresa, qualquer emprego tá bom. Não. Você tá no sentido de, deixa eu avaliar as minhas opções, as minhas possibilidades, e eu vou escolher aquela que melhor vai me atender. Me atender a minha rotina, atender o que eu busco de ambição na minha carreira, né? Enfim, todos os aspectos. Então, é algo, claro, que é mais profundo, que vai de profissional para profissional, mas os profissionais estão nesse momento de escolher para além do salário, tá? Isso aí também tá muito óbvio para mim. Um dilema que eu fico em relação a tudo isso eu tenho observado muitas empresas, eu vi a notícia hoje, inclusive, da Amazon, voltando 100% para o presencial. E pelo que eu tenho visto em palestras corporativas, conversando com profissionais de RH, é que existe um movimento mais forte de back to the office, ou seja, o retorno aos escritórios. E uma outra coisa que eu fico pensando ok, se o profissional ele entende que para ele é melhor trabalhar home office, ele tem que ir em busca das empresas que oferecem vagas nesse sentido. Exatamente. Mas uma coisa que eu fico reflexivo, Carol, que eu queria saber a tua opinião o quanto que hoje os profissionais, eles priorizam decisões de curto prazo, um exemplo, trabalhar home office, ter esse equilíbrio, versus os desejos de longo prazo de assumir uma posição mais executiva. Porque eu observo muito esse movimento, assim. Quando eu pego a minha geração, eu vejo que na minha geração, primeiro, home office não tinha. Não era uma possibilidade isso. Nem sonho. Não era uma possibilidade. E quando eu observo hoje, a nova geração, ela quer equilibrar todos esses pratos e ainda chegar numa posição executiva. Sim. E o movimento que eu observo ouvindo as empresas eu não sei se essa equação vai chegar no mesmo número lá na ponta. Sim. E qual é a tua visão sobre isso? Porque, só para deixar super claro, eu vejo profissionais hoje tomando decisões baseadas muito no curto prazo, na vida que quer ter hoje, e não tão preocupados assim com o longuíssimo prazo disso. E eu vejo as empresas querendo os profissionais pensando no longo prazo, mas nem sempre conseguindo equalizar essa balança. Qual é o teu ponto? Perfeito. Rodrigo, eu acredito que o profissional ele tem que entender qual é o momento dele agora, tá? Então, não tem como não dizer que existem profissionais que estão em momento, sim, de... Poxa, eu já conquistei bastante coisa, eu já cheguei num momento que agora eu posso escolher. Foi um pouco do que aconteceu comigo. Eu acabei de falar, né? Quando eu comecei minha carreira, eu era prounista, né? Então, eu tinha bolsa na faculdade. Eu fazia psicologia, que era um curso que no último ano, inclusive, teve vários estágios. Eu conciliava muita coisa. Eu abri mão de muita coisa para hoje poder escolher trabalhar de casa, escolher os jobs que eu vou aceitar e tudo mais, entendeu? Então, por exemplo, eu tô no começo da minha carreira, eu não tenho experiência, eu ainda não tenho vantagem competitiva no mercado, né? Eu ainda não tô nessa situação, não tem como. Eu ainda preciso construir algumas coisas na minha carreira. Então, eu abri mão de muita coisa. Então, como eu falei, eu pegava um trem, 2 metrôs, um ônibus para chegar no estágio, que era na Latam, que foi meu estágio. E aí, de lá, eu ia pra faculdade. Eu pegava um ônibus, 2 metrôs, sendo um deles a linha vermelha. Pra quem é de São Paulo, sabe que não é nada fácil, né? E aí, ainda, saía da escola, da faculdade, 10 horas da noite, voltava pra Mauá. Ainda não tinha carro, não tinha nada. Então, eu chegava meia-noite em casa. Essa é a minha realidade ainda também. Correndo riscos, né? E hoje, é isso que você falou, hoje eu acho que muita gente não toparia passar o que eu passei, entendeu? E viver o que eu vivi porque, não, nossa, é muito longe, não, nossa, sabe? E eu vejo que naquele momento não era nenhuma opção pra mim, pra falar a verdade. Tipo, ou eu fazia isso, né? Ou eu não chegava onde eu gostaria de estar. Então, naquele momento, naquela situação, eu não podia escolher. Eu não estava no momento de escolher ainda. Mas eu sabia que abrir mão dessas coisas ia me ajudar a no futuro poder
ter essa vantagem competitiva e poder escolher. Então, poxa, eu tava fazendo estágio numa multinacional, eu tava fazendo uma faculdade, eu sabia que eu tava no caminho, sabe? Não era, porque também não é o esforço pelo esforço. Então, eu vou sair, vou pegar trem, metrô lotado, não sei o quê, para um trabalho que, poxa, não vou crescer, não tô estudando, não tô me desenvolvendo. Ali você vai ficar ali para sempre, entendeu? Tem pessoas que ficam ali pra sempre, não é? É você ter um plano de carreira, uma estrutura de carreira que fala assim, tá, neste momento isso faz sentido pra mim. Assim como, por exemplo, eu tô falando dessas vagas premium incríveis no mercado, que vão pagar mais e tudo mais. Mas antes dela, será que você ainda não tá preparado pra ela? De repente você vai ter que escolher uma vaga que ainda não é tão incrível assim, que vai pagar um pouco menos, que vai ter que ir presencial, que vão ter alguns desafios, mas que pra você chegue no cenário de poder escolher. Eu, pelo menos, eu penso muito assim. E eu falo muito para as pessoas construírem isso. Terem um plano de carreira e construírem isso. Nem para você ficar sempre só no passando aperto e no sufoco, né? E nem pra você também achar que, eu falo que a vida é um morango, né? Que eu posso escolher, nossa, as empresas que têm que correr atrás de mim, né? Sim. Então, não funciona assim. Infelizmente, essa geração nova, ela vai aprender ainda, sabe? Ela vem de um espaço que não foi o nosso. Que bom pra elas, né? Porque eu acredito que nós vivemos de uma geração que a gente teve que ralar um pouco mais. Hoje, eu falo que a gente correu para que eles pudessem andar, né? Então, hoje tem coisas no mercado que existem que na nossa época não tinha. Não. Né? Até as leis de estágio mudaram, muita coisa mudou para beneficiar o colaborador, e que bom, né? Hoje a gente fala de saúde mental, hoje a gente fala de cultura, não se falava-se disso antes. Então, eles têm sim essas vantagens, mas nem sempre foi assim, né? Então, Exato. São alguns desafios aí. Exato. Eu costumo fazer uma analogia de pagar pedágio. Uhum. Por exemplo, eu vou voltar daqui, eu moro em Alphaville. Para eu entrar em Alphaville, eu tenho que pagar pedágio. Não tem, assim, a opção de eu entrar lá sem eu pagar pedágio. Uhum. Então, o que eu falo é que os profissionais precisam pagar alguns pedágios para conseguir chegar em determinado patamar que eles desejam. Perfeito. Só que hoje, a própria internet, ela mostra uma realidade que nem sempre é a realidade dos bastidores. A gente estava conversando sobre isso antes. Então, por exemplo, eu comecei minha carreira como call center aos 14 anos. Eu precisei assumir posições ali mais baixas. E foi isso que me moldou profissionalmente. Então, é importante a gente trazer a realidade à tona. Eu acredito muito nessa visão, muito nesse contexto. Mas um ponto que eu trago, principalmente a minha audiência, ela é muito nichada para profissionais mais sêniores e líderes. Eu queria retomar o aspecto das vagas premium que você falou. Legal. E eu queria falar sobre primeiros erros. Quais são os principais erros que os profissionais cometem para não conseguir as vagas premium? Perfeito. Acho que o principal é não aceitar as mudanças. Por quê? Ainda mais se você está falando para profissionais sênior e nível de liderança, né? Essa geração nova, ela tem as coisas que a gente acha que, precisam melhorar, mas eles também têm muita coisa boa. Então, eles estão sempre se atualizando. Open mind. Exatamente, eles estão sempre se atualizando, eles se abrem muito para novas ideias, para novas coisas, se adaptam mais fácil. Então, o que acontece? O profissional que quer ser um profissional disputado no mercado, e aí sim estar nesse momento de estar nas vagas premium, ele é um profissional que reconhece o que há de novo no mercado. Então, ele é o primeiro a sair atrás dessas coisas. Então, e aí a gente não tá falando de MBA, a gente não tá falando de pós-graduação, que é um pensamento que a nossa geração veio muito com isso, né? De estuda. Minha mãe falava muito, estuda pra você ser alguém na vida, né? E a gente acreditava muito no modelo convencional de estudo, né? Hoje não, hoje ganha quem sai na frente e assiste, de repente, um podcast, aprende um conceito novo e vai levar isso para uma reunião, vai levar isso para a empresa. É o profissional que ele não precisa ter um inglês avançado, fluente, mas ele desenrola, ele não tem essa vergonha de falar, ele se comunica, ele é mais desenrolado. Então, eu acredito que o principal é não se atualizar. E todo o mercado, eu sou recrutadora, né, na minha essência, e a gente nunca deixa de ser, né, eu ainda faço vaga ou outra, mas o jeito, eu falo muito para os meus seguidores também, o jeito de contratar mudou completamente. Então, se você é um profissional que está há 5 anos na sua empresa, sinto muito, já não é mais assim, já não é, do jeito que você entrou aí, já não é mais o jeito que funciona hoje. Então, tudo está atualizando. E se eu quero ser um recrutador, por exemplo, bem-sucedido, eu preciso entender das novas tecnologias, novas ferramentas, novas nomenclaturas, entendeu? Então, eu preciso sair na frente. Não adianta eu achar que a minha graduação de 1900 bolinha, de 2000 bolinha... Meus diplomas, meu currículo vai ser suficiente.
vai ser suficiente. Então, o profissional que sai na frente é aquele profissional que analisa as tendências, vê o que tá em alta e sai na frente pra aprender. Sai na frente pra se atualizar, entendeu? Porque é isso que vai gerar esse diferencial competitivo pra ele. De um jeito prático, assim, como é que as pessoas podem ver isso e aplicar na prática? Porque é um gargalo isso. Quando a gente fala estar atualizado, o que eu tava refletindo recentemente, Carol, vê se faz sentido. Quantas vezes a gente faz um processo seletivo na vida? Não muitas, né? Então, são pouquíssimas vezes. Sim. E o que é que eu costumo falar, principalmente os profissionais dentro desse contexto? Poucas vezes a gente para ter um autoconhecimento forte. Para entender que a gente é um produto numa seleção, por exemplo. Eu costumo falar que numa seleção não ganha o melhor candidato. Ganha quem se posiciona melhor como solução para a posição. Exato. E tem estratégias e métodos para isso, por exemplo. Utilizar palavras-chave, entender como contar os teus cases, de um jeito prático da tua experiência. Quais são os pontos que você observa? Poxa, os profissionais geralmente pecam aqui. Dentro da minha metodologia de trabalho, geralmente eu exploro isso daqui. Seria legal ouvir isso. Você fala para conquistar uma nova oportunidade ou de forma geral? Tipo assim, os primeiros erros, assim, que aí você trouxe. Primeiro, atualização. Eu imagino que eles não sabem o que se atualizar. Sim. Deu pra entender isso? Sim. Então, imagina, enquanto profissional, por exemplo, você do RH, poxa, tu tá atualizado nas tendências. Sim, tu entende como é que funciona, vê a mudança. Mas o cara lá do outro lado, ele acha que é aquilo que você falou. Poxa, meu currículo tá aqui, eu tenho esse MBA, tenho esse diploma. Qual é a mudança que ele precisa ter de um jeito mais prático para ele conseguir aplicar? Claro. Muito legal isso que você trouxe, porque já teve vezes... Eu sou de RH, eu sou psicóloga, né? Mas eu já entrevistei pessoas de compras que eu mostrei pra ele você tem conhecimento de Strategic Sourcing? Nossa, eu nunca ouvi falar então, sabe? Eu, que nem era da área dele, tive que explicar pra ele o que era aquela nova ferramenta, metodologia, aquele termo novo, entende? Uma coisa que eu gosto muito, a gente já tava falando, né, do CONAR, que eu palestrei lá também, que é um evento de RH super grande. O maior do Brasil. O maior, acho que até da América Latina. É verdade. Assim, inclusive Absurdo. Tava formigando. O que eu costumo ver? Quais são as palestras que estão, tipo, em todos os stands, que tá todo mundo falando, bombando. Aquele tema que tá bombando. Por exemplo, eu dei uma palestra sobre ESG pro RH, no futuro do RH. E eu percebi que tava todo mundo falando de ESG no RH. Coisa que ano passado já não tava em pauta. Teve um ano que foi metodologia ágil, entende? Então, essas empresas, elas estão sempre na frente, né? Quando a gente vai para esses congressos, eles querem trazer as pautas quentes, o que tá em alta. Então, é uma forma de você se atualizar, por exemplo, entendeu? Então, poxa, tá todo mundo falando de ESG e foi muito engraçado, porque... Engraçado não, né? Mas eu perguntei, e aí, quem sabe o que é ESG? Muita gente de RH não sabia o que era, né? Que é a gente falar de sustentabilidade, governança, né? Tem Diversidade. Exatamente, diversidade é uma das coisas que entra. E muita gente não sabia. Então, por exemplo, pensa o profissional que sai na frente, que se atualiza. E, de repente, cargos novos surgem a todo momento. De repente, uma multinacional fala assim, eu quero criar um cargo de RH só voltado para ESG. Não só diversidade, mas todos os pilares ali, etc, etc. Se eu sou esse profissional que tenho essa expertise, não estou falando de pós-graduação nem nada, eu saio na frente, entendeu? Se eu sou um profissional especialista... E eu acho que aí já vem o pulo do gato pra vocês, né? Pra quem tá assistindo, quanto mais especialista eu sou num tema, ainda mais se esse tema é novo, mais eu vou me destacar, né? Então, quando você percebe quais são esses oceanos azuis, né? Qual que é o oceano azul da sua área? Toda área tem um oceano azul. O que é esse oceano azul? Um lugar ainda inexplorado, né? Que as pessoas ainda não tem muita gente ali atuando. E por que TI... As pessoas ganham mais e podem escolher onde trabalhar. Por quê? Escassez profissional. Oi? Escassez profissional. Escassez. E também porque, pensa assim, todos os dias tá surgindo uma ferramenta nova de TI. Aquele profissional que sai na frente e aprende, ele vai poder negociar. Eu já tive vagas que eu trabalhei que só tinha uma pessoa no Brasil que fazia aquilo. Ela podia pedir o salário que ela quisesse. Entendeu? Então, se eu pego na minha área, eu nem tô falando de transição de carreira, mas se eu pego na minha área e vou falar de algo que ninguém tá falando... E vou me especializar em algo que ninguém está falando. Por exemplo, no meu mercado, eu sou a única que falo de vagas premium, por exemplo. A maioria, te ensina a conseguir um emprego. Eu já falo, não, eu quero que você consiga os melhores empregos. Já é um diferencial, entendeu? Eu já vou conseguir um mercado que não tá
querendo qualquer vaga, que tá querendo as melhores posições, entendeu? Assim como cada espaço tem um oceano azul. Tem aquela ferramenta que é nova, que ainda não é todo mundo que domina. Tem aquele conceito que é novo. Aquele mercado que é um mercado que tá surgindo, né? Então, e aí como recrutadora eu tenho esse privilégio de poder ver na minha frente esses novos mercados surgindo. Então, por exemplo, quando a Corner Shop veio pro Brasil, que é da Uber, né, de entregas e tudo mais, surgiu um novo cargo. Que cargo que era esse? O cargo operacional, o shopper. O que é o shopper? O cara que vai no mercado escolher tuas compras. É um cargo novo, que não existia antes, né? E aí, inclusive eu falava, gente, o que essa pessoa faz? Esse cargo aqui me conta. Um cargo que não existia no Brasil, coisas novas. Por quê? Era uma atividade nova que não existia. Então, passaram a se ter cargos novos, demandas novas. Então, se você sai na frente e aprende essa nova função, esse novo gargalo do mercado, você vai sair na frente, entendeu? Então, esse acho que já é um grande insight aí pra quem quer as melhores vagas. Seja atualizado, mas não só atualizado do que todo mundo falando. Isso é bacana, mas ache aquilo que, às vezes, aquela coisa que ninguém quer fazer no seu mercado, né? Ou que ninguém tem, por exemplo, em recrutamento e seleção, a gente tem sim um oceano azul, que é fazer hunting para executivos. Não tem muita gente preparada para isso, né? Eu, inclusive, já trabalhei com isso. E eu vejo que a maioria sabe fazer vaga operacional, mas não sabe contratar para uma posição super especialista. Aquele cargo que eu falei que só tem 1 ou 2 no Brasil. Tem que ser... Aí é um outro perfil já de profissional, um perfil mais de pesquisa, entendeu? Tem que ser o Hunter, mesmo como você falou. O Hunter, E eu tô falando aqui da minha área, mas assim, todas as áreas têm um oceano azul. Então, o profissional que ele vai se especializa nisso, ele vai sair na frente. E o oceano azul de hoje, obviamente, não é o de amanhã, né? A gente cresceu ouvindo o quê, Rodrigo? Qual que é a tua formação? Eu tenho formação em administração. Administração. E eu sou psicóloga. Esses cargos mais convencionais, era muito falado na nossa época, né? Vai lá fazer administração. Direito, engenharia, administração. Exatamente. Só que agora não é mais assim. A tua formação, você até pode fazer qualquer formação e depois atuar como outra coisa completamente diferente. Tem sido muito comum, inclusive. Inclusive, muito comum. Porque o mercado tá aberto, sabe por quê? Porque tem cargos que nem existe formação pra esse cargo. Sabe o que é uma coisa interessante, Carol? É porque eu observo que os profissionais e da minha geração... eles colocavam, tipo, ó, esse é o meu currículo aqui, ó. Tenho formação nisso, MBA nisso, fiz intercâmbio, a trilha, fiz uma pós. Só que as empresas não querem mais diploma, porque ninguém chega, ó, tem esse problema para resolver eu coloco o diploma. As pessoas querem que os profissionais sejam a solução independente da sua formação. E os profissionais têm que olhar para isso. Né? E um ponto-chave assim, você falou da tua bagagem como recrutador, e eu imagino que para você conseguir uma das melhores vagas, tem várias etapas antes, que desde o teu posicionamento, desde o teu LinkedIn, desde o teu currículo, desde a tua preparação de base estratégica nisso, enfim, palavras-chave, são várias estratégias para isso. Mas ok, cheguei na entrevista, tô na frente de Carol. Carol tem uma vaga incrível, eu quero essa vaga premium. Onde é que os profissionais falham, na tua visão? Perfeito. Você falou dos pilares, né? Na verdade, no meu método, eu considero 3 pilares. Que é o posicionamento premium. Ok. Que é você se colocar nesse lugar do profissional que vai poder disputar essas melhores vagas. Network intencional, né? Que ainda nós precisamos fazer um network que tem uma forma certa de fazer isso. E o último, que é a entrevista blindada. Okay. O que acontece muito? Vamos lá. Você tá ali, a gente tá aqui numa entrevista, essa é a oportunidade da minha vida. É a vaga que eu quero muito, desejo. Que é meu sonho, exatamente. E cara, se eu não estiver preparado para ela, eu posso perder ela por pouca coisa, entendeu? Eu trabalhei também na aviação, eu contratava piloto, comissário. O piloto de avião, no Brasil, tem quantas companhias aéreas? A gente tem 3 empresas que ele pode trabalhar. Pouquíssimas. 3 empresas que ele pode trabalhar. E a época que elas abrem processos seletivos é próxima, porque depende da demanda do mercado, né? Então, a empresa aérea... Mercado mais aquecido, todo mundo vai abrir vaga. Isso. A aviação demite todo mundo junto e contrata todo mundo junto. Sim. Então, às vezes, o espaço entre ele poder fazer uma entrevista, às vezes já chega a ser de 6 anos. Porque a aviação já ficou muitos anos parada, entendeu? Então, quando ele senta ali naquela cadeira pra fazer aquela entrevista, é a chance que ele tem, talvez ele só vai ter aquela oportunidade de novo, sei lá quando, entendeu? Então, exatamente, a oportunidade da vida. Então, eles têm essa consciência de se preparar pra vaga. É muito normal, é um público que se
se planeja. Nível alto, então, de seleção. Isso, exatamente. E eles se preparam para estar ali. O que eu percebo da nova geração também, né? Um excesso de autoconfiança, né? Chegam profissionais pra mim, até executivos também já aconteceu, viu? Executivo também é bem comum. Carol, ó, me coloca nas entrevistas, o resto eu dou conta. Eu me viro, eu me destaco, eu mando bem. Entendeu? E quando vem esse discurso pra mim... Já ouvi muito também. Quando vem esse discurso pra mim, eu falo, cuidado, né? Porque a gente não precisa nem... Não tem que ter muita ansiedade, medo, etc. Porque é uma conversa e tudo mais. Porém, nessa autoconfiança, eu já fiz a simulação de entrevista, inclusive com esse executivo que trouxe essa fala. E ele tava sendo reprovado em vários processos. Eu falei, não, eu vou entender, né? Porque ele fala que manda super bem e tal. E ele não queria fazer, porque ele achava que não precisava. E eu fiz com ele e vi onde ele tava errando, né? O que ele tava falando que não tava soando muito bem. Porque nós que somos recrutadores temos o nosso ouvido, ele atiça, né? Quando a pessoa fala, é isso que tá fazendo ele reprovar. Uma colocação. Por isso que eu acho tão importante pra quem trabalha com recolocação, ter tido a experiência de ser recrutador. Porque tem muitas pessoas, Rodrigo, que com muita boa vontade, né? Ai, nossa, eu sempre passei em vários processos seletivos, então eu vou trabalhar com isso. Só que ela não tem essa expertise que nós, recrutadores, temos. Eu já perdi as contas de quantas vagas eu já fiz. Então, eu sei como funcionam as coisas por trás. Eu sei como é que é o gestor, o que o gestor tá pedindo atrás. Não é só sentar ali e aí tem pessoas que preparam profissionais pra ficar fazendo perguntas aleatórias na entrevista, pra falar coisas meio que decoradas. E não é assim, né? Não é assim. Mas existe um cuidado de ter coisas que não se pode falar, né? E às vezes num excesso de autoconfiança, a pessoa vai lá e fala, não, porque eu sou incrível mesmo, eu sou muito bom, essa vaga tá fácil, tá no papo. Então, são alguns cuidados, né? Não é nem decorar o que precisa ser falado. Fica robotizado E tudo mais. Nem chegar lá e falar assim, olha, você precisa perguntar isso aqui no falar na entrevista. Aí já aconteceu comigo. Da pessoa ficar lá mais preocupada. Pensando pra não esquecer. Mais preocupada com a pergunta que ela ia fazer no falar da entrevista. E quando ela fez, tipo, pra mim tava claro que ela viu aquilo ali em algum lugar. Sim. E tava fazendo por conta daquilo. Não porque ela sentiu que precisava perguntar aquilo. Sim. Entendeu? Então, acho que esse é um cuidado que a gente tem que tomar hoje em dia. Para posições mais senior de liderança, é a pessoa ter muita confiança, sim, demonstrar essa confiança, mas entender que ela tá ali num processo seletivo. Ou seja, baixar um pouquinho a bola, no sentido de que aqui eu estou para mostrar meu potencial, mas tem alguém conduzindo essa entrevista, que pode ser um gestor, que pode ser o recrutador, mas ali ele tá na posição de ser entrevistado. Então, responder as perguntas que estão sendo feitas parece meio óbvio, mas tem muitas pessoas que acabam não respondendo, né? A pergunta, ou que são muito prolixos. Pessoas que às vezes começam a trazer coisas para entrevista que não cabe para a empresa, para o momento, etc. Então, e também pessoas que às vezes não falam que tem que falar, né? Acontece muito também nas simulações que a gente faz. Hoje eu tenho uma equipe também de recrutadoras que me ajuda nisso, da pessoa ter, às vezes, um histórico muito bom, né? Só que chegou ali e ela não falou, e a gente falou, por que você não falou isso aqui? Isso aqui era tão importante, por que você não falou? Eu achei que não era importante. Ao mesmo passo que ela ficou perdendo tempo ali com coisas que não era pra falar, né? Sim. Então, uma dica aí de entrevista o discurso importa. Então, sua entrevista precisa ter começo, meio e fim. Ainda mais na época que a gente tá hoje, né, de conteúdos rápidos e tudo mais, é um desafio também, porque o recrutador também tá imerso nisso, o recrutador também tá ali no TikTok e vê conteúdo. Pra gente perder a atenção e ir pra uma outra coisa é muito rápido. Então você precisa ser direto ao ponto e trazer os seus resultados e construir um discurso que prenda a atenção do recrutador, porque ainda tem isso, né? Poxa, Carol, mas ele não é o trabalho dele? Mas pensa assim, ele tá entrevistando, às vezes... vamos colocar 8 pessoas no dia. E no final do dia ele precisa dizer quem que chamou mais atenção dele pra ele mandar pro gestor. Se você não prendeu a atenção dele, se você não trouxe conteúdos relevantes sobre você mesmo, se você não mostrou que você é o candidato ideal pra vaga, ele vai acabar escolhendo os outros candidatos que brilharam mais o olho, entendeu? A mesma coisa que a gente tá num podcast, né? Você aí de casa tá assistindo. Se por um acaso estiver chato pra você, você vai pro próximo. Pro recrutador não é diferente. No currículo, na entrevista, se estiver chato, se não tiver, assim, direto ao ponto, se não tiver... Porque vocês pararam aqui nesse podcast porque vocês estão querendo uma informação, um insight. Se você achar que não tá te ajudando, te agregando em nada, você vai embora, entendeu? Então, é a mesma coisa. Esse é um impacto do digital também, acho que pro dia a dia, né? Então, com gestores também é a mesma coisa. Então, assim, direto ao ponto, leva teus resultados, sem enrolar muito e mostrando que você é um profissional adequado para aquela posição. Boa.
Pra gente ir agora pros principais acertos, né? Que você observa que os profissionais, quando você tá entrevistando, você fala, caramba, foi bem. Aqui, ele foi bem ali. Eu gostei disso que ele falou. Ou até que você direciona os teus profissionais. Nos últimos 3 anos, eu entrevistei mais de 1.000 pessoas. Eu participei de um projeto de expansão dentro do mercado financeiro. Então, eu precisei contratar muitos profissionais para uma empresa dentro desse contexto. E eu observei algumas regras que eu falei o seguinte. Se os profissionais conseguirem respeitar alguns direcionamentos claros, eles conseguem mais destaque. E aí eu quero vou falar a minha visão sobre isso, eu quero que tu traga a tua visão sobre isso. Primeiro, eu não tenho uma segunda chance de causar uma boa primeira impressão, ou seja, a primeira pergunta é a mais importante. Me fala um pouco sobre você. Às vezes a gente negligencia, eu já sei, não. Aqui tu já consegue se diferenciar. Sim. De maneira muito prática. 2, a coisa mais importante de um processo seletivo é ouvir. Porque quando você tá só preocupado em falar, você não ouve exatamente o que o recrutador quer do outro lado. E às vezes você já tá com aquele viés, assim, de guia turístico, Isso. que começa, não para e vai até o final, e se te interromper, você tem que voltar pro começo, porque não tá fluido, não tá preparado, então a audição é importante. O terceiro pilar, qualquer resposta, eu costumo falar isso pros profissionais, responde em menos de 2 minutos. Seja objetivo, direto no ponto. E o último direcionamento, geralmente, que eu faço é, usa a palavra-chave em todas as tuas respostas. Olha a vaga, vê as principais habilidades que eles querem, traz aquilo dentro do teu contexto, usa a palavra-chave em todas as respostas. Os profissionais que conseguem respeitar esses 4 direcionamentos possuem muito mais probabilidade de terem sucesso. Essa é a minha visão, eu quero saber a tua visão. Tá corretíssimo. Inclusive, essa questão das palavras-chave, é sempre legal lembrar que às vezes aquele primeiro contato, o recrutador, ele não tem a tua formação, ele não tem a tua experiência, ele simplesmente, o gestor pediu pra ele, olha, eu preciso de alguém com esse conhecimento, que manje disso, e aí o recrutador, nós temos essa habilidade, né, de fazer boas perguntas, de ter análise do comportamental, das soft skills, mas nós não dominamos as hard skills, né? Então, se você pega e fala assim, não, pra mim é óbvio que eu conheço de Power BI, pra mim é óbvio que eu sei tal ferramenta, mas você não fala na entrevista, pode realmente parecer pro recrutador. É legal esse ponto, porque processo seletivo não tem óbvio, né? O óbvio precisa ser completamente dito. É legal esse ponto. Sim, até porque eu falo que a gente vive numa bolha, né? Eu tenho a bolha da minha realidade, você tem a bolha da sua. Você tem as suas experiências, eu tenho as minhas. Pode ser que da empresa que eu trabalhava, era óbvio que o SAP era utilizado para tudo na empresa. Mas pode ser que naquela empresa que eu tô participando, isso não é óbvio. Ali, eles ou não usam, ou tá implementando agora. Então, você precisa trazer aquela informação, né? Então, pra você, isso é o que mais acontece. O jeito que você trabalha na tua empresa, as outras empresas não trabalham da mesma forma. E as pessoas tomam como verdade que aquilo... E nós, recrutadores, sabemos que não, porque, pensa, eu tô contratando pra uma vaga de marketing, eu vou falar com 10, 20, 30 profissionais daquela área. Então, naquele momento, eu já mapeei o mercado. Eu já sei que empresa que tá trabalhando de uma forma, que outra empresa que não tá, né? Então... é muito importante isso. Inclusive, eu lembro de uma vez que eu tava contratando pra uma vaga, era até uma vaga de auditor interno, mas que precisava ter conhecimento de Tableau, que é uma ferramenta de dados, etc. Usei muito. Então, eu não conhecia na época. Eu falei, Tableau, eu fui entender o que era e tal. Porque eu precisava perguntar, e aí, você tem conhecimento de Tableau? Como é que a resposta do candidato? Eu não sabia a ferramenta, né? Eu não ia saber muito. Então, assim, a gente acaba, sim, se especializando em algumas coisas, indo atrás de ter conhecimento, mas o profissional precisa trazer. E aí, teve um profissional que ele pegou e mandou o currículo dele feito em Tableau. E eu achei incrível, porque me comprovou ali que ele tinha o conhecimento, na prática, né? E talvez pro gestor, que era técnico, se ele falasse, não, eu conheço x, já tava suficiente. Mas tem que lembrar que você precisa ser didático, porque a pessoa que tá na sua frente, ela pode ser um recrutador, às vezes ela é um estagiário da área que tá fazendo o primeiro filtro, e aí você precisa explicar o que você faz. Eu sei que meu irmão é de TI, ele fala, Carol, eu vou pras primeiras etapas com o recrutador, eu sei que ela não tá entendendo nada do que eu tô falando. Mas eu falei, mas você precisa falar, porque ela tá pegando as palavras-chave. Quem já recrutou pra TI e não é de TI, sabe o desafio que é. Inclusive, eu não gosto de fazer esse tipo de vaga porque eu me sinto extremamente burra. Porque eu não sei a maioria dos termos, né? E são todas siglas, né? Muitas vezes. E às vezes eu falo errado. Até meu irmão fala, cara, não é assim que fala. É de outro jeito. Eu falo, não vou passar vergonha. E aí, se o candidato não fala porque pra ele é óbvio, ou até porque ele fala, não tô entendendo nada do que eu tô falando, né? Ele acaba que não vai transmitir. Então, isso é bacana. Você explicar exatamente o que você faz, usar os termos da sua área.
Lembrando que talvez você possa estar falando para leigos, né? Então, isso é importante você entender o contexto. Agora, por incrível que pareça, um ingrediente que eu acho que é incrível nas entrevistas, que a maioria das pessoas esquece, é o brilho no olho. Sabe, Rodrigo? É o seguinte, eu preciso mostrar que eu quero muito aquela vaga. Isso se sobressai a pessoa ter os conhecimentos técnicos, até as soft skills. Ele pode ser um profissional incrível, mas se eu sentir que ele não quer muito estar ali na minha empresa, eu não vou contratar ele. Inclusive as habilidades técnicas também. Inclusive, Inclusive, agora que eu tenho a minha empresa, eu contrato também pro meu time. Eu fiz uma seleção hoje e você tá falando, eu tô refletindo sobre isso. Então, assim, é até um pouco diferente quando é pro nosso time. Eu acho isso muito incrível. E uma coisa que eu mais levo em consideração é o quanto que a pessoa vai se sentir feliz trabalhando pra mim. Porque a pior coisa é você ter um colaborador que tá ali, mas tipo, pra ele aquela vaga... tô aqui, mas surgiu algo melhor, eu saio. Tô aqui, mas não tô tão feliz com isso. Ou não tá pagando minhas contas da forma como deveria. Não conecta com o meu propósito. Ou não conecta com o meu propósito. Ou tô aqui só porque eu preciso trabalhar. Então, assim, quando o recrutador... Principalmente o passo depois, né? O gestor da vaga. Pega alguém que fala assim, cara, essa oportunidade é incrível pra mim. Aqui eu vou fazer diferença, aqui isso aqui vai fazer sentido pra minha vida. Você sente que aquele profissional está ali porque ele quer estar. E porque ele tá feliz de fazer parte daquilo. Às vezes vale mais do que a pessoa ter um conhecimento técnico, ser a melhor pessoa, mas vai estar ali, de repente, sem aquele brilho no olho. Então, isso eu já via no ambiente contratando para outras pessoas, Sim. né? Isso, os gestores me traziam muito, cara, eu quero contratar aquela menina porque, poxa, ela tá com vontade de trabalhar e eu quero trazer ela para cá. Ou já vi reprovarem porque, nossa, a pessoa não tava ali muito... Não despertou tanto desejo ali. Então, assim, tem a questão de fit cultural, né, que as pessoas falam hoje, mas tem também aquela questão de você mostrar e falar assim, cara, eu quero muito essa vaga. Rodrigo, essa vaga que você tem aqui é a vaga dos meus sonhos, é uma vaga que eu tenho vontade de trabalhar. Isso também casa com o profissional estar buscando uma vaga que faz sentido pra ele, né? Porque tem pessoas que estão ali satisfeitas em trabalhar com algo que não gosta, e às vezes nunca vai gostar, porque não tem o perfil dela. E aí, é difícil você demonstrar que gosta numa entrevista, porque você vai ter que mentir, né? E também profissionais que não sabem exatamente, não se autoconhecem, né? Não tem o conhecimento de falar, poxa, o que me move é isso daqui. Então, quando eu ver essa vaga na minha frente, tem uma frase que eu gosto muito que é, se você não sabe pra onde você vai, qualquer caminho serve. E tem muitos profissionais que desde o começo da carreira não estão sabendo pra onde estão indo. Então, quando eles chegam ali, eles nem sabem qual que é a vaga dos sonhos deles, eles nem sabem. Só que eu, por exemplo, trabalhei com aviação. E claramente eu via isso nos olhos das pessoas. Era o sonho daquele piloto trabalhar ali. Não era porque... Até porque piloto, pra você ser piloto, não é uma coisa de... deixa eu ser piloto. Investimento de tempo e dinheiro absurdo. Não deixa eu ser piloto. Não, eles estão ali porque eles têm brilho no olho, porque eles amam fazer aquilo. E nem é só pelo dinheiro, né? Então, assim, ali eu via o brilho no olho da pessoa e isso ficou na minha cabeça, entendeu? Eu acho que a pessoa tem que ter essa vontade. Então, hoje no meu time, eu tenho pessoas que a vaga pra ela, trabalhar no meu time, move, faz sentido, sabe? Isso eu acho que vale muito a pena falar. Vai pra uma entrevista, pesquisa sobre a empresa, o que tem de bacana da empresa que também tem de bacana com você. O que você pode chegar na frente do gestor e falar assim, cara, eu quero muito trabalhar aqui, né? Então, alguma coisa da tua história, eu já contratei eu trabalhei no agro também. E eu lembro de uma entrevista também que eu fiz que a menina falou, não, eu nasci no agro, meu pai, não sei o que, tem fazenda, meu sonho é trabalhar numa empresa de agronegócio. O que é difícil de ver, né? Porque não é uma coisa que a pessoa nasce com sonho. Só que aquele discurso dela foi, cara, muito bom, entendeu? Então, quando você sente que a pessoa quer estar ali, tem o brilho no olho, isso é um diferencial com certeza. Bacana. Pra gente finalizar esse episódio, que pra mim tá super rico, porque a gente traz o que, por que e como. O que eu gostei desse episódio é porque a gente traz o que você precisa, por que você precisa e como você pode aplicar. Qual é a clareza? Você falou muito sobre clareza e eu observo que esse é um dos principais desafios dos profissionais. Os profissionais querem uma vaga prêmio, mas eles não sabem em qual segmento. Uhum. Eles querem uma vaga prêmio, mas eles não mapearam 10 a 15 empresas que faria sentido para ele trabalhar. Eles querem uma vaga prêmio, mas não sabem exatamente como tá escrito a vaga ali no LinkedIn, por exemplo. Qual é a clareza principal que um profissional precisa ter para conseguir uma vaga prêmio como você recomenda? Perfeito. Objetivo profissional claro, né?
Não dá mais pra qual vaga você quer? Aqui tiver aí. Você entra no perfil do LinkedIn da pessoa, o título tá lá, 1 milhão de possibilidades diárias, né? E eu pego muito pesado com os meus alunos, com os meus assessorados nesse sentido. Eu quero entrar, lembra que eu falei do brilho no olho? Eu quero entrar, Sim. eu quero ter certeza que você quer trabalhar com aquilo, quer trabalhar comigo. Agora, vamos supor que eu tô buscando um gerente... um gerente financeiro, de planejamento financeiro. E eu entro lá no perfil dele, sei lá, tem um monte de objetivos diferentes, né? Da área financeira, mas várias coisas diferentes da área financeira. Eu entro nas experiências, as experiências também não estão claras que ele quer esse objetivo profissional. Quando eu entrar num outro perfil que tá totalmente voltado para planejamento financeiro, esse perfil vai me brilhar o olho, entendeu? Então é você nichar, escolher uma área dentro das possibilidades. Porque nós, hoje em dia, né, eu posso atuar com tantas coisas, você pode escolher. Poxa, diante de tudo que eu já trabalhei, do meu potencial, com o que eu quero trabalhar de fato? Para escolher isso, você pode levar em consideração também o Oceano Azul. Alguma dessas áreas pagam mais, estão precisando mais de profissional, então foca nessa área. Eu quero entrar no seu perfil e entender que você quer essa área, e não que você tá tirando para todos os lados e que qualquer coisa para você importa. Quando a gente fala de um posicionamento premium, é aquele profissional que ele sabe o que ele quer e ele se especializa para ser o melhor naquilo que ele escolheu fazer. Então, se eu vou atuar... Porque pensa, se eu quero atuar com tudo, como é que eu me especializo? Agora, se eu escolhi, eu quero ser o melhor de planejamento financeiro. O que tem de melhor nesse mercado? Quais são os conhecimentos? O que você pode pôr no seu LinkedIn, no seu perfil, que vai brilhar o olho do recrutador quando ele entrar ali e falar, não, essa é a pessoa que eu quero. Então, acredito que o principal que fica é você ter um objetivo claro do que você quer, porque todas as outras estratégias seguintes vão derivar daí. O teu LinkedIn, a tua entrevista, o networking que você vai fazer, tudo deriva de você saber aonde você quer chegar, entendeu? Então, acho que isso é o principal pra gente ter um profissional, porque não basta, eu quero uma vaga que paga bem, tá? E aí, qual é essa vaga? Então, quando ele faz esse desenho e ele escolhe, ele consegue se desenvolver e conseguir essa oportunidade. Boa. Obrigado, tá? Obrigado por topar esse convite. Assim, na minha visão, o episódio ficou fantástico. Como eu acabei de falar, né? O que, porquê e como, muito claro. Como é que as pessoas podem te acompanhar, te seguir? Porque o conteúdo de hoje, eu imagino que você leva diariamente nos teus perfis. Sim, sim. E pode ajudar muita gente. E é muito legal, porque passa rápido, né? Quando a gente fala também de algo que a gente gosta, que a gente domina falar. Eu falo que eu tô em todas as redes sociais, porque é verdade. Então, eu tô no LinkedIn, eu tô no Instagram, TikTok, YouTube. Então, vocês podem me procurar como Carol Fabretto, Carol com K, né? Que as pessoas se confundem. E qualquer rede social você vai me encontrar com esse perfil. No Instagram, eu costumo estar todo dia, ali nos stories. No meu YouTube tem muitos vídeos para quem quer se aprofundar em processo seletivo e tudo mais. E a gente tem também os nossos serviços. No meu Instagram, vocês podem me chamar lá no direct que a gente orienta vocês. Maravilha. Obrigado, tá? Sucesso para você e que você continue fazendo a diferença demais com esses profissionais premiums para vagas premiums aí. Perfeito. Eu que agradeço o convite. É sempre bom falar e levar nossa mensagem. Obrigada, viu? Sucesso aí no podcast. Inclusive, pessoal, curtam, comentem, engajem aí com o podcast, que é importante, né? Sensacional. E obrigado a você também. Eu sempre gosto de agradecer a você que ficou até aqui nesse episódio, porque a gente falou, o maior investimento que você tem na tua vida é o teu tempo. E você investir esse tempo para ter mais conhecimento, para ter mais direcionamento, para colher essas estratégias, sempre é um privilégio pra gente que tá produzindo esse conteúdo pensando em você, mas acima de tudo a gente quer que você saia daqui transformado, impactado e tenha resultado. E eu costumo falar, Carol, que todo mundo que ouve o podcast até o final, eu dou de presente a possibilidade dela construir um plano de carreira. Porque muitos profissionais querem crescer, mas não sabem o que, não sabem por quê e não sabem o como. E o meu time está disponível para construir esse plano para esses profissionais. Então, se você quer construir o teu plano de maneira gratuita, em 30 minutos, meu time vai te ouvir e vai te guiar para os teus próximos passos. E aí, sigam Carol. Isso daqui é um direcionamento super importante. Você está buscando uma vaga premium, acompanha ela que ela vai te direcionar de um jeito incrível e, ao mesmo tempo, aplica os direcionamentos. Não só escuta os direcionamentos, porque só ouvir o que você ouviu aqui não vai mudar o resultado da tua carreira. Mas aplicar o que você ouviu aqui vai acelerar a tua carreira e o teu crescimento profissional. Se você quer crescer e se destacar, se transforma no Profissional SA. Até o próximo episódio.